Olá pessoal, dando continuidade à nossa videoaula sobre a camada de enlace, agora nós vamos continuar com o padrão Ethernet. Agora nós vamos falar sobre o formato quadro Ethernet. Bem, como a gente pode ver aqui no diagrama, o formato quadro Ethernet ele inicia-se com um preâmbulo que ele é utilizado para sincronizar os relógios entre transmissor e receptor, para que eles possam sincronizar a qual velocidade eles vão trabalhar. Que como a gente percebe, o Ethernet ele pode trabalhar em velocidades diferentes de acordo com a implementação da placa de rede. Aí ele possui ainda esse preâmbulo, ele tem como formato 7 bytes com esse padrão 10101010, e ele é seguido por um byte com 10101011, tá? Nós temos aqui o campo de dados, onde aqui ele pode ter de 46 a 1500 bytes, e vai ser onde vai ser carregado aí o IP, tá? O datagrama IP ele vai caber aqui dentro desses dados. Então a gente observa que se um datagrama IP ele não pode, se ele for maior que 1500 bytes, então vai ser necessário fragmentá-lo em vários quadros, tá? Em seguida a gente observa aqui os endereços, que são 6 bytes, né? Que é o endereço de destino e o endereço de origem. Se o destinatário, né, um adaptador, ele recebe um quadro, e se esse endereço de destino ele coincide com o seu endereço ou com o endereço de broadcast, ele sabe que está direcionado para a sua máquina, então ele já transfere os dados para a camada de rede. No campo tipo, ele vai indicar qual é o protocolo de camada de rede que está sendo transportado pela camada de enlace, tá? Geralmente vai ser o IP, mas também existem os outros protocolos, como o IPX da Novell e AppleTalk. E tem um campo CRC aqui, que é um campo utilizado para verificar, identificar e corrigir erros que possam ser inseridos nesse quadro devido a interferências eletromagnéticas. No que se refere ao cabeamento, existem especificações diferentes de frequência e de sinal, potência de sinal, que influenciam o tipo do cabeamento. Por exemplo, a rede de 10 megabits ele utiliza um cabo coaxial ou UTP categoria 3. 100 megabits, UTP categoria 5, tá? O UTP é o par trançado sem ser blindado, né? Unshielded. O de Unshielded, que não é blindado. Então o gigabit Ethernet você pode ter de dois tipos, tá? Categoria 5E ou categoria 6. E para todos eles existe a distância máxima de 100 metros, né? Entre a interface e o concentrador, ou entre duas interfaces. Entre dois nós adjacentes, a distância máxima é de 100 metros. Os dispositivos que podem ser utilizados como concentrador são os hubs e os switches. Os hubs eles implementam uma topologia física estrela, entretanto, logicamente eles são um barramento. Por quê? Todo sinal que é depositado numa porta do hub, ele é propagado para todas as outras portas, tá? Ele transmite esse sinal para todos os computadores que estão conectados nesse hub. Então funciona como se fosse um barramento, ou seja, existem colisões, tá? É possível que duas máquinas iniciem a transmissão ao mesmo tempo, e o início dessa transmissão ao mesmo tempo pode fazer com que ocorra uma colisão. Os switches ou comutadores eles têm um aspecto diferente. Primeiro que os switches eles implementam a técnica de armazenar e repassar. Então todo sinal, todo quadro que chega numa porta do switch, ele é armazenado em memória e é depositado exatamente na porta onde está a máquina destino, tá? Então o switch ele possui uma tabela ARP, que é a tabela de switch, e ele fica verificando todas as resoluções ARPs que estão acontecendo e vai preenchendo essa tabela. Então, quando uma requisição ARP da máquina que foi enviada pela máquina de origem,
a requisição ARP ela vai ser repassada exclusivamente para a porta onde a máquina de origem está conectada, pois o switch ele vai armazenar esse endereço aqui em sua memória. Então, assim, com o switch nós não temos colisões, tá? Não ocorrem colisões nos switches. Então, como eu já falei aqui, a gente observa que o switch ele armazena e encaminha quadros Ethernet, ele vai examinar o cabeçalho do quadro e vai postar o quadro exatamente na interface que está onde está localizado o endereço MAC de destino. E ele usa CSMA/CD apenas no segmento e não em todos os segmentos, como no caso do hub, tá? Ou seja, a única colisão que pode haver é se o switch e a máquina forem transmitir ao mesmo tempo. Ele é completamente transparente no que se refere que não é necessário você configurar um switch para que ele funcione. Basta você ligar e fazer conectar todas as máquinas, tá? Os hosts, né, os hospedeiros, os nós não tomam conhecimento do switch, tá? E ele é considerado plug and play, né? Ou seja, ligou, funcionou e ele possui um autoaprendizado, que é justamente esse momento inicial onde ele vai estar escutando as resoluções ARP e guardando os endereços MAC nessa sua tabela. Tá? Nessa sua tabela, que é chamada de tabela de comutação, onde você vai ter um endereço MAC, uma interface e um tempo de vida, que é o tempo em que aquelas informações vão estar lá armazenadas, e geralmente expiram em 60 minutos, ou seja, depois de 60 minutos o switch descarta essa entrada e ele vai escutar as resoluções ARP novamente, e assim que esse endereço MAC aparecer novamente em alguma resolução ARP, ele já vai para já é inserido imediatamente nessa tabela de comutação. Então o switch ele aprende quais hospedeiros podem ser alcançados escutando as resoluções ARP em suas interfaces. Então nesse momento, quando ele vai receber o primeiro quadro com um certo endereço MAC, ele vai aprender a localização desse transmissor, né? Ou seja, qual é o segmento que está conectado, que chega até esse nó, e vai registrar isso na sua tabela. O switch ele separa o domínio de colisão, tá? É bom a gente perceber a diferença entre domínio de difusão e domínio de colisão. Domínio de difusão, tá? Ele é limitado pelo endereço IP. Então, o endereço de broadcast de uma rede, se eu mando por exemplo, um segmento UDP, né? Um datagrama UDP para um endereço de broadcast, todas as máquinas daquela rede vão receber, tá? Então é para isso que serve o endereço de broadcast numa rede. Já o domínio de colisão é limitado pelo meio que está compartilhado, tá? Então no switch, nas portas do switch não há colisão, ou seja, ele separa os domínios de colisão. Entretanto, um hub não, ele não separa os domínios de colisão. Então, essas são as pequenas diferenças entre domínio de difusão e domínio de colisão. Tanto switches quanto os roteadores, eles são dispositivos de armazenamento e repasse. Entretanto, os roteadores eles atuam na camada de rede e os switches na camada de enlace. Embora já exista no mercado switches roteadores, né? Então, são os switch routers, tá? Então, os roteadores eles vão implementar um algoritmo de roteamento e vão guardar nas suas tabelas de roteamento, utilizando o roteamento hierárquico, os destinos para determinadas redes, em qual interface deve ser postado um pacote. Enquanto que os switches eles guardam nas suas tabelas de comutação esses endereços físicos em quais portas eles estão conectados, e eles implementam a filtragem, no sentido que um quadro ele é depositado exatamente na interface onde está conectado a máquina destino, e ele possui algoritmos de aprendizado para aprender onde estão esses endereços e em quais portas estão esses endereços, tá? Então, quando a gente observa aqui nesse gráfico, por exemplo, a gente tem uma comunicação entre dois hospedeiros. Os dois hospedeiros eles vão implementar a pilha até a camada de aplicação,
Tá? Então as duas aplicações, um cliente vai falar com o servidor e eles vão utilizar a câmara de transporte para o controle de fluxo fio a fim, para identificar os processos nas duas pontas, a câmara de rede para levar essa informação até o destino, a câmara de enlace para controlar o fluxo e a entrega de quadros em cada um dos enlaces. O switch, um comutador, ele se implementa até a camada de enlace, enquanto que um roteador ele implementa a camada de rede, até a camada de rede. O switch ele só conhece endereços físicos, em quais portas estão endereços físicos, e o roteador ele só conhece quais endereços IPs, em quais portas ele deve postar pacotes IP de acordo com os endereços IPs destino. Então nós fechamos com essa videoaula sobre a camada de enlace. Bons estudos, e qualquer dúvida postem nos fóruns e postem suas dúvidas também para os tutores, comentem essa apresentação para que a gente possa entender onde é que estão as dúvidas de vocês. Bons estudos.